Pastor Miguel Lima, chega aqui. Queridos, estamos sendo muito abençoados desde sexta-feira pelo querido pastor Miguel Lima. Um dos grandes presentes que eu recebi foi a amizade desse pastor lá de Pernambuco. Bênção demais. E hoje, mais uma vez, ele já ministrou no culto das 9, estará agora trazendo uma palavra de desafio ao nosso coração, à noite novamente. Nós estamos sendo encharcados com uma palavra abençoada, Deus usando realmente a vida do pastor Miguel como uma ferramenta nas mãos dele para nos desafiar. E eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar por ele mais uma vez, e deixa Deus falar ao teu coração tudo aquilo que ele tem para falar nesta manhã. Deus amado, muito obrigado, Deus. Nós louvamos ao Senhor por tudo que nós estamos vivendo desde sexta-feira, através de tudo que os louvores, a adoração, a palavra que o Senhor tem entregue a nós, através do seu servo, o pastor Miguel Lima. Continue abençoando ele, a sua igreja, a Igreja do Batista da Lagoa, lá em Recife. Continue abençoando todos os seus líderes ali, as igrejas plantadas, que o Senhor possa continuar abençoando aquela igreja de uma forma muito especial. E agora, Deus, fala ao nosso coração, através do seu servo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado. Graças e paz, meus irmãos. Ih, está muito fraquinho. Graças e paz. Amém. Depois de um momento de louvor desse maravilhoso, né, com o ministro Rodrigo, a gente não poderia, né? Quem sentiu aqui a presença do Senhor? Levante a mão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, uma das maiores frustrações da minha vida é porque ninguém nunca deixou eu cantar. E aí eu disse, então não vai deixar eu cantar não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou plantar uma igreja. Plantei a igreja, e adivinha, não deixaram eu cantar. Mas louvado seja o nome do Senhor, cada um com o seu dom. Eu até já participei de um coro jovem lá da minha antiga igreja, e eu sou tenor, sou tenor. E aí ficava ali, pastor Edmilson, no coro. E aí tinha um amigo meu, hoje ele pastoreia lá em Nova York, ele estava do lado, e ele cantando, e aí eu percebia que na hora do ensaio ele ficava com a mão assim, e cantando. Aí eu fui pesquisar, eu vi que era uma técnica, né, para você poder, né, ouvir bem a sua voz e tudo. Aí eu falei, que legal técnica. Ele disse, não é técnica não, é que tu está do meu lado atrapalhando. Aí eu, mas louvado seja o nome do Senhor, né? Lá no céu eu vou cantar, aleluia. Lá no céu eu vou cantar, meu irmão. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Estou sendo muito abençoado aqui nesta igreja, nesse ano 2022, assim como fui abençoado no ano 2014. Eu venho aqui trazer a mensagem do Senhor, mas inicialmente estarei aqui passando para os irmãos, amados irmãos, o nascimento da Igreja Batista da Lagoa, o quanto esta igreja aqui foi fundamental e tem sido fundamental com relação a tudo que nós sonhamos em 2014 para a plantação da nossa igreja. O início da plantação da Igreja Batista da Lagoa começa aqui no Multiplique em 2014. Deus me trouxe lá de Recife para participar aqui do Multiplique, e aí a gente esteve aqui com uma multidão também de pessoas participando do Multiplique, e aí está, não é? Eu acho que a disposição do palco era diferente, era ali, eu acho, né? Era ali, e aqui eu vou até mostrar também, essa foto recuperada da internet pela minha equipe lá em Recife. Eu estou aqui, juntamente com hoje pastor Herbert, sentei ali na frente e Deus ministrou ao meu coração, e tudo começou através do Multiplique aqui, Deus fazendo maravilhas. Eu saí daqui em 2014 na certeza de que Deus estaria me levantando para o ministério de plantação de igrejas. Deus falou muito forte aqui ao meu coração. E quando isso aconteceu, eu comecei a pedir a Deus de 2014 até 2017, onde seria o lugar que nós iríamos plantar essa igreja. E aí Deus me apresenta a Lagoa do Araçá. Bonito lugar, não é? Lagoa do Araçá. Isso aí é o lugar onde está a nossa igreja plantada lá. Um lugar muito bonito, cerca de 18 mil pessoas, e não tinha nenhuma igreja batista. Como foi que Deus me apresenta esse lugar?
Queridos, quando nós começamos a nos envolver no que Deus quer para este mundo e nós nos colocamos na presença dEle, dizendo assim, usa a minha vida, Ele começa a realizar vários milagres. Então, o lugar que Deus me apresentou para plantar essa igreja foi um milagre. Ele não tinha falado ainda, eu não sabia, eu já tinha uma equipe em torno de 12 irmãos, comigo 13, o desejo de plantar uma igreja, mas dia eu saindo de casa, eu moro no centro do Recife, indo para casa, indo para o trabalho, para a base aérea do Recife, eu sou militar da aeronáutica, ao invés de eu passar direto e entrar na segunda direita, onde nós damos ali numa via expressa chamada Via Mangue, eu entrei na primeira. E quando entrei ali na primeira, eu dei numa rua chamada Rua Imperial, que também daria lá no meu trabalho. Só que o caminho não era que era mais longo, mas tinha muitos semáforos. E eu disse, poxa vida, entrei aqui no lugar errado. Mas todo caminho dá na base, né? Ou todo caminho dá na venda, então vamos embora. Quando eu estou passando exatamente numa avenida que fica para a entrada da Lagoa do Araçá, meu telefone toca. Geralmente eu não atendo o telefone quando toca, mas eu vi assim, capitão. Então eu tenho que atender, né? Eu não quero ficar preso. Então eu atendi, ele falou, Miguel, tu tá vindo para a base? Tô, rapaz, a gente vai receber aqui um general do exército, e a gente queria fazer aqui um café da manhã mais especial, passa numa padaria, compra alguma coisa. Eu disse, tá bom. Aí eu, meu Deus, onde é que eu vou comprar esse negócio, onde é que tem uma padaria? Aí o Espírito Santo me lembra que em 2006, nós estamos no ano de 2017, em 2006 eu estive na Lagoa do Araçá, para assistir um filme na casa de uma família, ele convidou algumas pessoas, o nome do filme é Prova de Fogo, e lembro que quando terminou o filme, nós fomos numa padaria lanchar, então lembrei dessa padaria e fui lá. Quando eu chego lá, veja quanta coisa já aconteceu em pouquíssimo tempo, né? Quando eu chego lá e estou lá na fila com algumas coisas que eu comprei, dois senhores conversando atrás de mim, e quando eles começam a conversar sobre um assalto que houve um dia antes. Eles começam a falar, aqui está demais, muito assalto. E um deles falou assim, eu conversei com minha esposa. E aí, sabe o que foi que minha esposa disse? Filho, nesse lugar aqui está precisando de mais... Eu achei que ele ia dizer policiamento, iluminação. Ele fala, esse lugar está precisando de mais igrejas. Eu disse, realmente, quem é o pastor da Igreja Batista da Lagoa do Araçá? O nome do lugar é Lagoa do Araçá. Eu já estava na denominação, mas não conhecia. Então, depois de chegar no quartel, cumprir aquela missão ali da padaria, eu ainda não estava entendendo o que Deus estava falando comigo. Eu ligo para a convenção, falo com um amigo meu, que era responsável pelos campos missionários, e digo, meu irmão, onde é que fica, ou quem é o pastor da Igreja Batista da Lagoa do Araçá? Ele falou, não tem pastor, porque não tem igreja. Aí, naquele momento, eu entendi tudo. Eu entendi porque eu peguei o caminho errado. Eu entendi porque o capitão ligou para mim ali às 6 horas, quando eu estou passando naquele lugar. Eu entendi porque que o Espírito Santo me lembrou daquela padaria. Eu entendi porque que aqueles dois senhores estavam conversando atrás de mim. Porque que houve um assalto um dia antes. Porque que eles estavam conversando. E a resposta dele, aqui precisa de mais igreja. Tudo fez sentido para mim a partir daquele momento. E ali, naquele momento, Deus mostrou que nós estaríamos plantando uma igreja. Então eu reuni o pessoal, o pastor Herbert, esse aqui da camisa verde. Eu cheguei no seminário à noite, eu disse, Herbert, Deus falou comigo. Ele falou como, eu expliquei para ele, eu disse, agora a gente sabe onde vai plantar a igreja. E aí eu compartilhei com o pessoal e nós iniciamos o pequeno grupo multiplicador. Começamos nesta sala, aquele rapaz está lá no final com seu filho, ele cedeu a casa dele, a sala dele, para nós começarmos ali o pequeno grupo. Interessante, eu não conhecia ninguém na Lagoa do Araçá. Um dia antes de começar esse encontro, eu compartilho com um pastor, amigo meu, sobre isso, dizendo, olha, a gente já sabe onde vai ser na Lagoa do Araçá, só que eu não conheço ninguém. A gente comprou uns banquinhos para botar na praça, para fazer na praça, que a gente não conhecia ninguém. Ele falou assim, mas quem mora lá é o seminarista Marcelo. Então eu chego na sala de aula, eu não tinha tanto entrosamento com ele, porque ele só pagava uma cadeira comigo. Eu chego para ele e faço assim, Marcelo, a gente está começando uma igreja na Lagoa do Araçá e eu queria te pedir um favor. E se tiver o meu alcance, eu quero que você me empreste a sua sala. Só isso.
Ele, deixa eu ligar para minha esposa. Ligou, a esposa deu autorização, porque ela que manda, né? Deu autorização e aí começou ali esse pequeno grupo com 13 irmãos. Além do pequeno grupo, nós tínhamos também o projeto social, projeto Sevi. Inclusive ontem, enquanto nós estávamos lá no Lidera, a equipe do projeto Sevi estava ali reunida com muita gente participando. Tivemos 2 conversões ali, 2 jovens entregaram a vida ao Senhor Jesus depois desse projeto, da ação do projeto social. Mas queridos, Deus começou a mover e aquele primeiro pequeno grupo, ele se multiplica em 3. Quando esse primeiro pequeno grupo se multiplica em 3, eu reúno a liderança que começou comigo e digo assim, vamos ter agora que dar um próximo passo. Nós começamos com 13 pessoas, com um pequeno grupo, nós já estamos chegando a mais de 30 pessoas, e aí a gente tem que alugar uma garagem pelo menos e começar os cultos. E aí eles toparam. Mas eu disse assim, olha, a gente não tem dinheiro. Porque quando a convenção tentou, plantar uma igreja lá desde 1972, por 6 vezes foi tentado ali plantar uma igreja e não deu certo. Eu fui conversar com um pastor, alguns pastores, conversei com 4, dizendo, por que não deu certo a plantação há anos atrás? Eles colocaram 2 pontos. Primeiro ponto, não tinha outro pastor para enviar para plantar. Então na cabeça deles só quem plantava igreja era pastor. Eu era seminarista. E o outro ponto é que não tinha dinheiro. Eu disse, tudo bem. Quando eu fiz o projeto da plantação e liguei para a igreja mãe e fui falar com o pastor e apresentei lá a Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, conversei com o pastor e disse, pastor, nessa plantação dessa igreja, eu não quero nem ser ordenado agora. Eu já poderia ser ordenado ao ministério pastoral, mas eu não quero, porque eu iria futuramente dar aula num seminário e também falar aqui para alguns irmãos de que se eu conseguir começar a plantação da igreja como seminarista, os irmãos também conseguem. E aqueles irmãos lá no seminário também estão recebendo essa palavra. E a outra coisa é que eu também não queria apoio financeiro. O apoio financeiro, a questão da finança iria vir desse pequeno grupo e dos pequenos grupos que iriam multiplicar. Mas nós queríamos alugar uma casa, mas nós não tínhamos o dinheiro para alugar a casa. Então nós tivemos a ideia de termos um pequeno grupo, o pequeno grupo piloto se transformar aí nos cultos dos plantadores. Então durante o mês de abril de 2018, nós realizamos o mês todo de culto na igreja mãe. Pedimos emprestado um dos salões e começamos ali os cultos dos plantadores. Esse culto dos plantadores iria mostrar para a gente como seria a liturgia de culto daquela igreja que estava nascendo, toda a dinâmica. E também no momento de dízimos e ofertas nós levantávamos um valor para podermos alugar uma casa. E nós fizemos isso, alugamos uma casa. Deus presenteou a gente com uma casa que cabia 80 pessoas ali na garagem. E quando nós alugamos a casa nós ficamos bem felizes. Só que tinha um problema. Agora. Tinha um problema. A gente alugou a casa, só que não dá para fazer um culto sem isso, né? Então faltavam algumas coisas, cadeiras, púlpito, som, data show. E aí? Não tinha dinheiro, o dinheiro que a gente tinha foi para alugar a casa. E aí a igreja mãe disse assim, a gente tem uma solução, a gente empresta para vocês, vocês compram, e mês a mês vocês vão pagando. E eu disse, não. Já que o Senhor falou que o dinheiro viria do local e entre nós, é assim que será. Então durante todo o mês de abril, nós fizemos o culto dos plantadores e no mês de maio nós fomos para essa casa, que eu vou mostrar para os irmãos agora. Então essa aí foi a nossa casa, uma garagem que tinha algumas salas que serviam ali como local de culto. Deixa eu só voltar uma, não, tá certo, ok. Funcionava ali local de culto na garagem, ministério infantil nas salas, tinha uma piscina atrás, plantador de igreja com uma piscina atrás, pensava logo no quê? Churrasco, não, batismo, eu pensava no batismo. Então tinha ali pensando sobre isso, que maravilha. E aí, Deus nos deu esse lugar, só que a gente não tinha dinheiro para comprar tudo, né? Então tudo que os irmãos estão vendo, tudo, absolutamente tudo, tirando aquele banner que nós já tínhamos comprado, era emprestado. Nós colocamos no coração de que se a gente não ia precisar de valores financeiros da igreja mãe, nós chegávamos cedo, à tarde, as mulheres ficavam organizando a casa, porque tinha muita poeira durante a semana, então ficava organizando tudo. Os homens iam na igreja mãe com a picape. A gente colocava tudo dentro, cadeira, som, púlpito, microfone, tudo. Levávamos,
montávamos, tinha escola bíblica, depois tinha um cafezinho, depois rolava o culto. Quando o culto terminava, o que acontecia? A gente desmontava tudo e levava de volta. Porque Deus tinha colocado no nosso coração que a nossa plantação seria dessa forma, meus irmãos. E aí o pessoal do louvor, aí foi a nossa primeira ceia. Como eu não era pastor ainda, eu convidava o pastor Herbert para ministrar a ceia. Então veja que era bem pequeno, né? Ministério infantil. E aí foi o primeiro batismo, batizamos 4 irmãos. Aí eu já tinha sido ordenado ao ministério pastoral. Só mais uma, isso. Agora, não sei se essa vai ficar aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu passo aqui. Isso, Manu, ela se converteu no projeto social e a gente batizou. Ela foi a primeira pessoa que eu batizei, a Manu. E aí, meus irmãos, chega aí o aniversário de 1 ano. Esse aqui é o pastor Alberto, meu pastor ainda, da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. E aí a casa já estava ficando cheia, porque nós começamos o pequeno grupo com 13 irmãos. Iniciamos os cultos comunitários na garagem com 30. Nesse primeiro ano nós já tínhamos 60. Em 1 ano nós saímos de 13 para 60. E estava só no começo. E aí a gente tem o aniversário. Opa! Vou fazer um curso com esse negócio, né? Nós temos aí o aniversário de 2 anos. Em 2 anos nós já tínhamos 140 pessoas. Só que a garagem só cabia 80. E aí a foto da frente da casa, com o pessoal. Deus já estava multiplicando, aqui a gente já tem em torno de 8 pequenos grupos. Deus já estava multiplicando, estava uma coisa maravilhosa. E Deus fala ao meu coração para nós sairmos daquele lugar. E nós saímos e Deus nos presenteia com esse espaço. 1.200 pessoas. Lembra que eu falei que quando a gente se envolve com a obra de Deus é milagre em cima de milagre? Nós éramos uma igreja na garagem, com 140 irmãos, com entrada financeira de 12 mil por mês. E nós dávamos glória, porque a gente começou sem nada, e Deus já estava dando 12 mil para a gente, olha que bênção. E aí sabe o que é que acontece, meus irmãos? Deus fala ao meu coração, para nós sairmos da garagem. Então nós, por 3 oportunidades, tentamos fechar um negócio com outros lugares. Um galpão ali pequenininho, que cabe em torno de umas 300 pessoas, 18 mil reais o aluguel, não dava para a gente. Então a gente começou a procurar lugares menores. Em 3 lugares nós até fechamos ali o contrato feito. Na hora de assinar, a pessoa desistia. 3 vezes isso aconteceu. E aí na 3ª vez eu fui para um churrasco lá da família, do Ministério de Família. E aí eu disse, olha, não deu certo aquela casa novamente, é a 3ª tentativa, eu acho que Deus quer que a gente fique na garagem. E aí teve um jovem que disse assim, pastor, tem um galpão que é uma quadra de uma escola. Está fechado há muito tempo. Eu disse, eu sei onde é. Bem pertinho de onde a gente estava. Mas não dá certo porque a rua era toda esburacada, sem iluminação nenhuma. Eu não vou ter coragem de levar o povo para estar cultuando naquele lugar, é muito perigoso. Ele disse, não, faz 4 meses que a prefeitura calçou tudo e iluminou tudo também. Eu disse, que bênção, vamos lá. E reuniu todos os homens, fomos lá. Quando a gente chega lá, meus irmãos, esse galpão gigante, eu paro na frente daquilo. E eu falo para eles estavam comigo lá, a gente deixou as mulheres fazendo churrasco ali, a gente foi. E eu digo, olha, tudo bem, o lugar aqui está até melhor, bem melhor, muito melhor. Mas a gente não tem dinheiro para alugar isso. A gente procurou lugares bem menores, 300 pessoas, lugar para 400 pessoas, quase 20 mil, nossa entrada é 12, a gente não vai ter dinheiro para isso. Ele falou, pastor, mas vai lá falar com ela, com a proprietária. Eu disse, eu vou, mas eu vou com vergonha. Porque a gente não tem recursos para isso. Então eu marquei um horário, fui lá falar com ela. Quando eu cheguei, ela falou, pastor, que bom que o senhor chegou. A gente se reuniu ontem num conselho. A gente está feliz porque esse lugar aqui é para a obra do Senhor. A gente é o grupo presbiteriano. E a gente está feliz, a gente quer alugar para vocês. A gente tem uma proposta. Antes de subir para aquela reunião com ela, eu estava no carro e eu orei. Eu disse assim, Senhor, se esse lugar for para ser nosso, que ela peça pelo menos 12 mil. Porque se for 12 mil, a nossa entrada era 12 mil. Eu disse assim, não tem problema, eu dou 2 dízimos, a gente vende tapioca, vende salgadinho, vende queijo, vende o que for. Manda um e-mail aqui para vocês da igreja, para vocês me oferta. Eu pensei em tudo, se for 12 mil, eu vou entender como sinal e esse lugar é nosso.
E aí eu subi, ela começou a falar e disse que tinha uma proposta. Aí eu disse, opa, proposta. Então se ela disse que tem proposta, se ela pedir 15, eu vou negociar para 12, Deus cumpriu a palavra, né? E eu digo, tá certo, qual é a proposta? Ela disse, a gente se reuniu, você leva essa proposta e você traz amanhã uma contraproposta. E aí eu pedi ao Senhor com todo o coração, toda a força, que ela fechasse por 12 mil. E qual foi o valor que ela pediu? Qual foi o valor que ela pediu, meus irmãos? R$4.500. R$4.500. Sabe, Deus ele faz coisas maravilhosas, só que tinha um problema. Nós fechamos, quando estava com um contrato para fechar ali, pandemia. Foi justamente no mês de fevereiro da pandemia. E aí Deus fala grandemente ao meu coração, porque a liderança estava dizendo, e aí a gente vai, a gente fica, como é que vai ser? E Deus fala ao meu coração, diga ao povo que grande será a colheita. Ele fala isso no meu coração, e a gente vai ali, faz toda a reforma. Isso aí foi 24 horas antes do culto, que a gente voltou depois de 5 meses de culto só online. A gente volta no mês de agosto, no mês do aniversário da igreja, e aí a gente organiza tudo aí, e aí a gente começamos ali os cultos de forma assim extraordinária. Deus começou a nos abençoar muito, batismos. Essa foto para mim é muito forte. Essa senhora caminhou muitos anos nas trevas, e na hora desse batismo ela olha para o céu dessa forma. Eu lembro Estevão, quando estava sendo apedrejado, que ele olha para o céu e contempla o Senhor. E aí Deus continua fazendo maravilhas. Esse aí foi o nosso primeiro grupo de batismo, depois que a gente chega naquele lugar. E queridos, Deus ele cumpre sempre a sua promessa. Sabe por quê? Porque antes da pandemia, no mês de fevereiro, quando nós fechamos o acordo com aquele milagre que Deus deu, nós temos 140 pessoas. E o pequeno grupo, nesses 5 meses de cultos online, foi fundamental, porque a igreja cresceu em plena pandemia. A igreja cresceu não só em número, mas a igreja cresceu espiritualmente, na comunhão, mesmo tão distante. Nós iniciamos a pandemia com 140 irmãos, e no nosso primeiro culto ali que eu mostrei aos irmãos, nós tínhamos entre nós em torno de 340 pessoas. Deus multiplicou o rebanho em plena pandemia. E sabe, uma coisa que nos assustava era o seguinte: eu recebi inclusive uma mensagem, uma palavra de um dos líderes: pastor, tem certeza que a gente vai para esse lugar? O senhor falou que Deus iria multiplicar, mas tem certeza? Olha, pastor, o lugar é muito grande, a gente vai ter outras despesas. Eu disse: irmão, Deus disse que grande seria a colheita, eu vou confiar nisso. E interessante que eu pedi a Deus, eu falava logo cedo, dizendo, com minha pouca fé, eu pedi a Deus assim: Senhor, nesse período de meses de culto online, se pelo menos a gente chegar a 12, a 10 mil, já dá para a gente ficar lá no templo, fazer as reformas, fazer tudo isso. Já daria. E aí Deus, ele faz muito mais além do que a gente pensa ou imagina. Porque no mês de março, quando iniciou os cultos online, a entrada da igreja ainda foi 12 mil, mas muita gente começou a perder emprego, a renda diminuía, tudo isso a gente só via os grupos do WhatsApp dizendo isso: olha, ore pela família tal porque perdeu emprego, ore pela família tal que perdeu emprego. E aí eu esperando ansiosamente o balancete ali do mês de abril, e aí quando vem o mês de abril, depois do primeiro mês online, as nossas entradas vindo 12, quando chega no mês de abril, 15. Ô glória! Eu disse: olha, a gente deve ter tido alguém aí que recebeu alguma oferta, alguma promoção, alguma coisa. E aí Deus prova, porque se no mês de abril entrou 15, no mês de maio foram 18. No mês de junho foi 21. No mês de julho, 22. No mês de agosto, quando nós iniciamos novamente os cultos presenciais, R$25 mil de entrada. Deus multiplicou não só o rebanho, não só a comunhão, não só a profundidade bíblica, mas Deus multiplicou também os recursos, porque todo o ouro e a prata é dele, não é nossa. É ele que faz muito mais além do que a gente pensa ou imagina. Então, com 3 anos, nós organizamos a igreja e nós iniciamos a plantação da nossa primeira igreja filha, a Igreja Batista Arte, que fica em Jaboatão dos Guararapes, num lugar chamado Maçangana. Então iniciamos, os cultos deles iniciaram ali em um hotel, e aquele pequeno grupo com 14 irmãos já está bem maior. Também iniciamos a plantação da nossa segunda igreja filha, na cidade de Custódia,
sertão de Pernambuco, através de um pequeno grupo. Nós temos missionário nosso em Mirandiba, lá já tem uma igreja e nós estamos apoiando financeiramente. Também estamos apoiando o nosso pastor Neila Ade, sua esposa Alice, ali nos Estados Unidos, um amigo querido, já esteve aqui na igreja, inclusive, um tempo atrás. E Deus fez com que nós, nas últimas 3 semanas, dessemos início ali à Igreja Batista Atos, na cidade de Goiânia, nossa 3ª igreja filha. E se Deus assim permitir, eu tenho certeza que Ele quer, a partir de novembro estaremos realizando o início da 4ª plantação, num lugar chamado Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Já tem alguns membros nossos que moram lá. E aí uma irmã chegou para mim e falou: pastor, parece que o senhor não gosta da gente. Quando a gente começa a crescer aqui, o Senhor quer que a gente comece a ficar longe. Não é isso não, minha irmã, é expandir o reino. É expandir o reino. Por que eu vou estar preocupado de vai estar caminhando com a irmã aqui? Eu amo a irmã, quero caminhar com a irmã, quero caminhar com a família, o esposo, os filhos. Mas por que eu vou estar preocupado de estar caminhando com a irmã aqui nesse mundo que é tão finito? Eu quero caminhar com a irmã na eternidade. Lá a gente vai ter tempo. Então, meus irmãos, esse aqui foi o nosso último batismo há 40 dias. Batizamos 33 irmãos, para a glória e honra do Senhor. Aqui temos pessoas envolvidas há muitos anos com bruxaria, homossexualidade, casamentos foram refeitos. Uma irmã que durante 22 anos, o esposo dela já tinha aceitado Jesus Cristo, já estava caminhando há 22 anos na igreja e ela nunca tomou essa decisão. E no aniversário da igreja ela toma dessa decisão. E nesse culto, eu e o esposo dela, a gente batiza ela e a filha. Primeira vez que eu vi um coronel da aeronáutica dessa altura, chorando igual um menino. Sabe por quê? É o poder de Deus que entra nos nossos corações. E muito mais Deus vai fazer. Isso aqui foi a hora do batismo. Nós colocamos aqui numa plataforma. O pessoal foi até lá. Então o pessoal ia descendo, ia se batizando e entrando aqui para trocar de roupa. Deus fazendo coisas assim extraordinárias. E meus irmãos, e hoje, 4 anos depois, aquele pequeno grupo que iniciou com 13 irmãos, que depois foi para essa garagem aí num calor apertado. Hoje nós somos mais de 700 pessoas para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Estamos ali louvando a Deus e cumprindo a sua vontade. Eu queria, meus irmãos, que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 11. Porque muita gente tem me perguntado nos últimos anos qual é o segredo para que isso acontecesse. Qual era o segredo? E eu costumo dizer que não tem segredo. Que tudo que tem sido feito nessa igreja, tudo está aqui na Bíblia. E quando eu penso na igreja da Lagoa, quando eu penso na IBB, eu lembro muito da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja que era uma igreja nova, uma igreja que tinha colocado no coração fazer a vontade do Senhor. E a igreja de Antioquia nos ensina algumas coisas com relação a sermos uma igreja vibrante. O que é ser uma igreja vibrante? E ser uma igreja vibrante é ser uma igreja que coloca Deus no centro da nossa vida. É uma igreja que entende que nós, enquanto igreja, nós não estamos limitados a essas 4 paredes, que somos muito mais. Você, quando está no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, você é a igreja do Senhor lá. Você representa a IBB lá. Você representa Cristo lá. Existem lugares que eu não posso entrar. Pode ter certeza que existem lugares que você trabalha que eu serei proibido de entrar. E se você trabalhar no hospital, aí é que eu sou proibido mesmo, que eu não gosto de hospital. Não gosto nem de agulha, misericórdia. Existem lugares que você também não pode entrar, como no meu trabalho lá na aeronáutica. Mas você é um representante de Deus naquele lugar. A igreja primitiva fazia isso. Atos capítulo 11, versículo 19 diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Versículo 20 agora. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia
e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Duas características dessa igreja. Primeiro, era uma igreja que não se furtava de pregar o evangelho a todas as pessoas. Eles entendiam que para ser uma igreja vibrante, ser uma igreja que o centro dela é o Senhor Jesus Cristo, eles tinham que pregar a igreja a todas as pessoas. Não apenas escolher um grupo, como estava acontecendo nos outros lugares, mas a igreja de Antioquia, ela nasce com essa percepção de pregar o evangelho a todos. Então nós, se queremos alcançar a grande Curitiba para o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos, com certeza, pregar o evangelho aos pobres, porque os pobres precisam de Cristo, mas também pregar o evangelho aos ricos, porque os ricos também precisam de Cristo. Pregar o evangelho àqueles que têm uma vida muito tranquila e também àqueles que têm uma vida muito louca. Pregar o evangelho para os adultos e também pregar o evangelho para as crianças. E eu, como falei antes, eu sou maravilhado aqui com esse ministério infantil de vocês. Lá nós temos o Lagoa Kids. E nós iniciamos agora há pouco o trabalho lá com um berçário. E ficou uma coisa linda. Linda, porque nós entendemos que as crianças, elas precisam de toda a atenção, de todo o amor, de todo o carinho, um trabalho muito bem feito, muito bem desenvolvido, porque elas não são pontes para chegar nos pais, elas são vidas que precisam ser alcançadas, são vidas, e entendemos isso, e aquela igreja de Antioquia, ela fazia isso, ela pregava o evangelho a todas as pessoas. Uma outra característica é que aquela igreja, ela pregava o evangelho do reino, o evangelho de Cristo. Quando nós iniciamos a plantação da lagoa lá atrás, algo que ficou muito forte no nosso coração, é de que nós teríamos que não negociar o púlpito. O púlpito não é lugar de ideologia, o púlpito não é lugar do pregador falar dele, o púlpito não é lugar para o pregador fazer brincadeira, palhaçada, o púlpito não é lugar para questões políticas, o púlpito tem que ser pregada a verdade. E é por conta disso, o pastor Davi Lima, da Igreja Batista Gerá, em Cuiabá, eu fui pregar lá um tempo atrás, ainda na garagem, ele falou assim: Miguel, sabe por que tem uma multidão chegando ali naquela garagem? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz claramente de que o povo ia, a multidão ia onde Jesus estava. Então, quando nós temos um púlpito que nós pregamos a verdade, existe ali uma consequência, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A igreja que chegou em Antioquia cresceu tanto, que no versículo 22 em diante você vê algo acontecendo ali. A graça que Deus abundou naquela igreja foi tanta, que os irmãos, a liderança da igreja de Jerusalém, fica sabendo do movimento de amor que estava acontecendo em Antioquia e envia um líder. Envia quem? Barnabé. Vai lá, Barnabé, ver o que está acontecendo com aquela igreja não para de crescer. Barnabé chega naquele lugar, ele fica animado, ele vê que a mão do Senhor estava ali realizando tudo aquilo. O que é que ele faz? Vai até Saulo, buscar Saulo para estar ajudando ele no pastoreio daquela igreja. Algo fenomenal acontece, porque depois daquele momento ali, tudo que estava acontecendo se torna numa realidade histórica e inédita. Por que histórica e inédita? Aquela igreja que começou através de uma perseguição, uma igreja pequena, uma igreja pobre, estava crescendo, porque eles estavam pregando o evangelho a todos e pregando o santo evangelho. Tanto é que algo acontece de forma maravilhosa. Versículo 26, diz assim, 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Vê agora algo que acontece de forma inédita na história da igreja. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Aquela igreja cresceu tanto, e aquela igreja tinha um amor tão grande pelas vidas. Aquela igreja pregava o santo evangelho, apontava para o reino, que os homens e as mulheres começaram a olhar para aquele povo e dizer assim: esse povo parece com aquele tal de Cristo que foi crucificado. Pela primeira vez na história, o povo é chamado de cristãos. Querido,
Um dia eu estive aqui, eu experimentei do amor de Cristo através dos irmãos e eu queria só colocar aqui o seguinte: eu tenho um sonho um dia de encontrar a família que me recebeu na casa deles em 2014. Tivemos aqui o pequeno grupo multiplicador na prática, onde líderes de pequeno grupo vinham com carro e levavam 2 ou 3 ou 4 congressistas. E eu participei de um pequeno grupo desse, fui muito bem acolhido, eu e o pastor Herbert. Fizemos um lanche lá, participando do pequeno grupo. Foi a primeira vez que eu participei do pequeno grupo multiplicador e saí de lá maravilhado. Só que eu não lembro quem foi. Então, se você lembra de mim, me procure depois do culto. E me convide para almoçar amanhã. Atos capítulo 17, para nós encerrarmos, já queria convidar aqui o louvor. Diz capítulo 17, do 1 ao 6, eu vou ler o versículo 6 que diz assim: contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram aqui. Agora chegaram aqui. Eu lembrei muito desse texto quando eu estava plantando ali a igreja no início. Um lugar que não tinha uma igreja batista, não tinha uma igreja relacional, não existia pequeno grupo, não existia projeto social, não existia ali um trabalho de formação de liderança. E nós estávamos iniciando ali através de um pequeno grupo que multiplicava. E aí eu ficava pensando: Senhor, será que um dia essa comunidade vai dizer: olha, aqueles que têm alvoroçado o mundo lá em Curitiba, chegaram também aqui? Eu ficava pensando nisso, pastor. Eu ficava pensando: será que aquele amor que foi, que pegou o pastor Miguel na época seminarista, vai chegar aqui e está sendo transbordado através desse movimento? Eu pensava muito nesse texto. E sabe, meus irmãos, uma coisa eu penso e sempre peço ao Senhor: nós um dia fomos um grupo sonhador, de um pequeno grupo de 13 irmãos. Ninguém nunca tinha plantado nada. Ninguém nunca tinha sonhado com algo tão maravilhoso. Mas nós tínhamos um sonho de pregar o santo evangelho, porque Cristo está voltando. A gente sabia da urgência de tudo que iria acontecer. E a gente não queria perder tempo, e nós tínhamos um foco de pregar o evangelho, porque Ele está voltando. E quando Ele voltar, eu quero que Ele me encontre com a mão ali no arado, trabalhando, multiplicando pequeno grupo, cuidando de vida. Quem sabe quando Jesus Cristo não voltar, nós não estaremos reunidos ali no nosso pequeno grupo. Quando ouvirmos as trombetas, Ele ali, a gente ali reunido no nosso pequeno grupo, louvando ao Senhor. E agora a gente olha um para o outro e vai dizer assim: agora o pequeno grupo vai ser na eternidade, para sempre, sem hora de acabar, porque no outro dia tem trabalho, sem aquela preocupação, porque tem parente nosso no hospital, sem aquelas lágrimas, porque nosso casamento está acabando. Agora é só alegria, porque o Rei está voltando. Era isso que eu pensava. E eu penso ao Senhor todos os dias: que nunca faça com que a gente esqueça de onde nós viemos, do amor que nós temos, do amor que nasceu no nosso coração, para que a gente abrisse mão de tudo e partisse numa aventura espiritual de fé, de plantar uma igreja do zero, sem recurso, sem pastor. Mas para que recurso? Para que pastor, se a gente tem um Senhor? E aí, meus irmãos, teve uma pregação lá na igreja, que ao final do culto eu trouxe para o púlpito 13 banquinhos. E sabe o que é que esses banquinhos representam para a gente? O início de todas as coisas. Porque hoje nós somos mais de 700 pessoas e Deus tem nos dado muito. Estamos plantando igreja em vários lugares. Mas aqueles 13 banquinhos, como esses, sabe o que é que eles foram? Foi o nosso primeiro patrimônio. Era o que a gente tinha para oferecer ao Senhor. Pouco recurso, banquinho para sentar ali naquele pequeno grupo e começar a sonhar: nossa, como serão os primeiros batismos, as primeiras multiplicações, como vai ser o primeiro aniversário, como será a questão da primeira sede, como será a nossa primeira filha, onde será a nossa... E a gente começava a sonhar.
E todas as vezes que eu sou tentado a olhar para outro lugar, se não para a volta de Cristo, Deus faz eu lembrar dos banquinhos. Acredito eu que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele tinha no seu coração esse sentimento de nunca esquecer de quem ele era. De quem ele era e de quem Deus transformou ele agora, quem ele era agora. E ele escreve ali em Romanos 11, a partir do versículo 33, ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompensasse? Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre, amém. É o Senhor que faz isso nas nossas vidas. Eu pedi que a igreja se coloque de pé e louve ao Senhor. Louve ao Senhor porque Ele está voltando.